Olá pessoal, eu já convido aqui o Luiz e o Daniel. Vamos ver aqui, aceitação. Claudinho, E aí, Daniel? tá me ouvindo? Deixa eu colocar aqui o Luiz. Tô ouvindo, meu amigo. O Ótimo, Luiz também eu já aceitei. A gente iniciar. bacana. E aí, Luiz? E Boa aí, noite. pessoal, tudo bem? E aí, Tudo jóia? Como é que estamos? Tudo Tudo certo? jóia? tudo Daniel, acho que bem? tá Como com é que estão probleminha na aí? sua conexão. É, Tá, eu vou mudar pro 4G então. O meu isso. também tive que. O meu também tive que mudar. Bom, boa noite a todos, pessoal que está chegando. Nós vamos iniciar aqui a nossa live, a live de lançamento do livro Justiça Consensual, que eu conto aqui com todos os coordenadores da live, né, do livro, da obra. O livro foi coordenado por mim, Ronaldo Queiroz, Procurador Regional da República, membro do IDI, também por Daniel Salgado, Procurador da República, membro do IDI, e pelo Luiz Felipe Kischer, Procurador da República, e um grande parceiro aí de obras e pesquisas jurídicas que a gente tem desenvolvido, algumas parcerias acadêmicas, né? Então, essa live de hoje, a gente vai iniciar um diálogo sobre a justiça consensual, né? Essa nova forma de se acessar a justiça no plano também do direito sancionador, né? E nessa perspectiva, a gente vai falar um pouco sobre a obra, né? Que a obra ela é um dos livros mais completos sobre o tema, trata dos acordos sob a perspectiva criminal, sob a perspectiva civil, sob a perspectiva administrativa. Nós tivemos aí a preocupação não só em variar os temas, as dimensões do direito consensual, mas como também trazer um debate bastante plural. Aqui na obra escrevem juízes, advogados, membros do Ministério Público, professores, então profissionais não só que dedicam boa parte do seu tempo a esse tipo de pesquisa, a pesquisar o direito consensual, mas profissionais que têm uma atuação profissional muito destacada na área, porque eu costumo dizer que acordo é como júri, existe uma teoria e uma prática, né? O cidadão que sabe tudo de teoria do júri nem sempre é o melhor profissional do júri, porque o júri exige também muita tarimba, muita prática, muito exercício. Na parte dos acordos também. Inclusive, a parte negocial em si é uma ciência cheia de técnicas. O livro foi apresentado pelo ministro Mauro Campbell, do STJ, o prefácio do professor titular da USP, Antônio Scaranz Fernandes. Enfim, é uma obra muito bacana, publicada pela editora Juispódio, que nós estamos aqui fazendo essa live a pretexto de divulgar a obra, mas tratando especificamente de conteúdos, né, que foram cuidados nessa obra. Eu queria avisar a todos da audiência que podem fazer perguntas pelo chat. Nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre o que escrevemos, sobre as nossas impressões acerca da justiça consensual, mas todos estão convidados para debaterem juntos, então podem deixar as suas perguntas, compartilhem essa live com os amigos, aqueles que podem se interessar também com o tema, que é muito importante. E só fazer uma apresentação formal rápida,
nós temos aqui para conversar, já falei, eu me apresentei, Ronaldo Queiroz, eu sou mestre e doutor em Direito, membro do Ministério Público Federal. Daniel Salgado é mestrando em Direito pela USP, ele é professor e procurador da República e é um dos coordenadores dessa obra. O Luiz Kischer, ele é mestre, doutorando pela USP, professor e procurador da República, também coordenador desta obra. A dinâmica aqui que nós pensamos para tornar essa live mais adequada para o formato, eu vou perguntar inicialmente ao Luiz sobre o artigo dele, fazer as considerações principais sobre o artigo, sobre a obra que ele queira destacar, mais ou menos em 15 minutos, para depois a gente ouvir sobre o que o Daniel escreveu, sobre as impressões do Daniel acerca da justiça consensual, e eu também falo um pouco das minhas impressões, o que eu escrevi, e aí a gente vai dando sequência a esse debate. Quem quiser fazer pergunta, mais uma vez, está convidado a isso. E o Luiz escreveu, logo no começo da obra, que é a obra dividida em duas partes, tem uma parte que trata dos acordos penais, e a primeira subparte é da teoria geral, e vai adensando aí com as partes mais específicas, em especial colaboração premiada, acordo de não persecução penal. A parte civil e administrativa, a mesma coisa. Tem uma parte geral e uma parte mais específica. O Luiz resolveu escrever dentro desse contexto mais geral, mais dogmático, mais filosófico. E o artigo dele já tem uma provocação muito interessante, que ele fala: justiça penal negocial e verdade. Há algum tipo de conciliação possível? Realmente é uma pergunta que mereceria algumas horas aula por parte do Luiz, mas o desafio aqui é se ele consegue conciliar aí um esboço de resposta ou de provocação nesses 15 minutos de fala inicial. E aí, Luiz, foi que você pensou, quais as suas provocações sobre o seu artigo? Então, eu queria começar dando boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aí. Gostaria de saudar os amigos e parceiros, né, o Ronaldo e o Daniel, que a gente já vem numa caminhada junto de outras estradas, né, outros livros que a gente organizou junto, cursos com o Daniel, livros com o Ronaldo, com o Daniel. São dois queridíssimos amigos e, assim, para mim, são dois exemplos de procuradores da República. Eu, um pouquinho mais novo, né, sigo a trilha, tento seguir a trilha de vocês, assim, vocês são duas referências mesmo na instituição, e também não só na instituição, mas na academia, né? O Daniel é um pouco mais próximo, porque a gente foi colega lá na USP, né? O Daniel fazia os créditos lá do mestrado, eu fazia os créditos do doutorado, a gente já passou dessa fase, está naquela fase final de tese, dissertação, né? Então, eu queria saudar vocês. Já vi que tem vários professores, vários amigos aqui nos assistindo. Então, dá um abraço em todo mundo mesmo, aqui nessa nossa informalidade, né, do Instagram aqui. E a gente está justamente aqui para divulgar esse livro que o Ronaldo mostrou. Eu fiquei muito feliz assim, em organizar esse livro, eu confesso. O primeiro motivo de eu ter ficado muito feliz foi pela nominata de professores, como o Ronaldo falou, que a gente conseguiu juntar. Olha, os professores realmente são professores de ponta, que a gente conseguiu mobilizar para escrever os artigos. A gente sabe que não é muito fácil organizar um livro, a logística, assim, todo mundo tem bastante coisa para fazer, mas conseguiram parar e escrever artigos para esse livro. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a gente conseguiu dar uma visão assim, horizontal e vertical da justiça consensual como um todo, né? Seja no plano civil, lato sensu, aqui a gente falando da parte civil mais de processo civil, quanto da parte administrativa também, sancionadora, né? E também da parte penal. Então, a gente conseguiu trabalhar de maneira horizontal os temas e, claro que verticalizando, assim, aprofundando os temas principais. Eu acho que o livro ficou muito equilibrado, ficou realmente muito bacana, assim. Eu
claro que eu sou suspeito para falar, né, porque eu sou um dos coordenadores aqui, mas eu indico a quem ainda não teve acesso assim, ao livro que vale a pena dar uma consultada, vale a pena ir atrás para dar uma lida no livro, dar uma olhada ali no sumário, tem no site da editora, para ver o que interessa para vocês e vale a pena, eu acho que comprar o livro mesmo. É um livro muito bacana, eu acho que por esses dois motivos. Agora, falar um pouquinho então desse meu artigo, né? Que foi um artigo que eu pensei para realmente problematizar essa questão da justiça negocial e da verdade e perguntar se há algum tipo de conciliação entre essas duas coisas. Primeiro, óbvio aqui que eu estou falando de uma verdade por correspondência, né? Aquela verdade que tem conexão com o que aconteceu na realidade. Isso seria compatível com a justiça negocial e em que medida isso seria compatível? E aí vocês podem me perguntar assim, olha, mas por que está questionando isso, né? Porque essa é uma das grandes críticas que se faz à justiça negocial no âmbito penal em geral, né? Essa crítica eu acho que ganhou bastante força, especialmente com a Lava Jato, né? E aí focado mais na colaboração premiada, mas vários autores já criticavam esse ponto desde a lei 9.099, lá de 95, que trouxe a suspensão condicional do processo, a transação penal, principalmente esses dois institutos, né? São os institutos mais usados, assim. Então, para responder essa crítica que dizia assim, olha, a justiça negocial no âmbito penal, ela acaba sendo muito vazia. O Ministério Público, às vezes, com muita força, e o sujeito passivo da investigação, o sujeito passivo penal, digamos assim, lato sensu, é muito fraco. E aí, às vezes, o Ministério Público acaba passando por cima, digamos assim, dos fatos e fazendo acordos com pessoas que, às vezes, em casos que deveriam ser, na verdade, arquivados. Essa crítica já o professor Saulo de Carvalho fazia desde quando a lei 9.099 entrou em vigor lá com a transação e com a suspensão, como eu falei. Então eu quis problematizar assim, olha, mas a gente tem que falar de verdade por correspondência no âmbito da justiça negocial. E aí, se a gente for dicotomizar, né, assim, justiça negocial e a justiça, sei lá, tradicional ou standard, na justiça standard, tradicional, a gente tem um modelo de processo penal que a gente diz um modelo epistêmico. O processo penal ele vai, de uma certa forma, né, com as suas limitações óbvias, ele vai buscar conhecer o que aconteceu lá fora, né, conhecer a verdade do que aconteceu. E para isso a gente vai ter uma fase de investigação, que geralmente é uma fase robusta, nem sempre na prática, né, mas assim, pelo menos em tese, de maneira institucional, uma fase de investigação robusta e um processo que vai permitir que a gente aprofunde, corrobore aqueles elementos de informação que foram trazidos na investigação e aí se tem uma decisão mais qualificada sobre o que aconteceu lá fora, né? O que aconteceu no mundo lá atrás, de maneira retrospectiva. A gente vai ter produção de prova, digamos assim, completa, com as limitações do direito, mas assim, uma produção probatória completa. Se a gente for olhar daí para a justiça negocial e esses institutos que eu mencionei, suspensão condicional do processo, transação penal, o próprio acordo de não persecução que veio agora com o pacote anticrime e a colaboração premiada, a gente não tem isso. A gente não tem essa fase instrutória robusta, né, que a gente pode aprofundar as provas, corroborar as provas. Isso a gente não tem. E aí a gente pode se perguntar, pô, mas e aí onde é que fica, então, a verdade por correspondência? Eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás e pensar nesses mecanismos da justiça negocial no âmbito penal a partir da necessidade de uma base factual mínima para a celebração desses acordos. E aí eu acho que esse é o grande ponto assim, que a gente tem que focar, né? A exigência de uma base probatória mínima. Eu até construí isso no meu artigo, o que seria assim, uma decisão correta no âmbito da justiça negocial
usando aquela racionalidade do professor Michele Tarufo, que ele tem um textinho não, assim, um baita de um texto, né? Um texto pequeno, mas assim, um conteúdo, um texto excelente, que ele vai trazer os requisitos para uma decisão justa ou uma decisão correta no processo tradicional. Eu fiz uma correlação disso para o processo negocial, e aí o que para uma decisão homologatória e para o próprio desenvolvimento do acordo seria necessário? O respeito ao devido processo negocial, uma base factual mínima para a celebração do acordo, e eu já vou dizer por quê, onde é que está isso na legislação, e uma correta interpretação do direito. Então, essas três coisas, elas fechariam o que a gente poderia dizer assim de uma decisão correta ou uma decisão justa. Eu não gosto muito de justa, porque justa é muito subjetiva, subjetivo demais. Uma decisão correta no âmbito da homologação desses acordos. E aí, então, a gente tem que, para fazer valer e para verdade por correspondência entrar no âmbito negocial, da justiça negocial, exigir realmente uma base factual mínima. E aqui só uma nota, assim, um parênteses, né? Um micro parênteses. Se a gente for olhar para o direito comparado, assim, Estados Unidos e Itália, para citar dois países que eu pesquisei, estão lá no artigo, esses dois países, Estados Unidos como um país que a gente busca muita inspiração legislativa e de atuação aqui, os dois exigem isso, uma base factual mínima para a celebração dos acordos. Claro que nos Estados Unidos tem uma crítica dizendo assim, no juízo de homologação os juízes não fazem um escrutínio muito rigoroso ou severo com relação a essa base factual mínima. Mas tanto lá quanto na Itália se exige isso. E aqui no Brasil, eu acho que a gente tem isso na legislação, mas às vezes acaba sendo, digamos assim, despercebido. Se a gente for pensar tanto na transação penal, quanto no acordo de não persecução, quanto na suspensão condicional do processo, né? Quando a gente olha lá para a redação da regulamentação desses institutos, né? O acordo de não persecução, por exemplo, vai dizer, olha, quando não for o caso de arquivamento. A transação penal vai dizer, olha, quando não for o caso de arquivamento. Então, está dizendo a contrário senso que deve ter alguma base fática mínima para a celebração do acordo. Não cabe um caso vazio para a celebração desse acordo. E a suspensão condicional do processo ela se dá depois da denúncia. Então, vai ter o escrutínio ali do recebimento da denúncia. E, a partir daí, dessa racionalidade, eu busquei, pensando assim, em qual seria o estándar de prova, então, para esses três acordos. Depois eu vou falar rapidamente sobre a colaboração premiada, que eu acho que tem uma racionalidade um pouquinho diferente. Mas para esses três institutos negociais, transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução, eu vejo que o estándar probatório mínimo para que se possa homologar um acordo desses é o mesmo para o recebimento da denúncia. E aí a gente dá um passinho, eu não vou me alongar muito, eu sei que o tempo passa muito rápido, mas aí, se a gente for dar um passinho além, e aí vai perguntar, mas qual que é então o estándar de prova? O quanto de prova que a gente precisa para receber uma denúncia? E a gente não tem isso muito claro no nosso ordenamento, né? Se a gente for olhar para a jurisprudência, vai se dizer que exige indícios de autoria e prova da materialidade. E aí acaba sendo algo muito fluido e acaba ficando muito no âmbito da discricionariedade da subjetividade do juiz. E por isso que eu construí um standard, assim como sugestão, isso é bem um work in progress aqui, né? Eu coloquei lá no livro para a gente largar a bomba lá e debater com o pessoal. Foi essa a minha ideia, assim. Eu acho que esse standard poderia... Acho não, tenho certeza que esse standard pode ser melhorado, né? Mas é aquele negócio de jogar a bomba na sala e sair. Então eu pensei em um standard assim, que seja mais objetivo e que consiga balizar a atividade jurisdicional e nos dê um pouco mais de objetividade. Que seria o seguinte standard, que está lá posto no livro. Que a hipótese acusatória seja a mais provável de ser verdadeira, dentre todas as hipóteses fáticas que são postas, né? A investigação serve para isso, para nos trazer o maior número de hipóteses fáticas sobre o caso,
e que ela seja estabelecida com um grau suficiente de probabilidade, levando em conta os elementos de informação que a gente tem na investigação. Seja uma investigação mais limitada no âmbito da transação penal, seja uma investigação um pouco mais completa no âmbito da suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução. Não vai dar tempo de eu aprofundar aqui, propriamente dito, no que significaria esse standard, mas assim, é um standard focado objetivamente nos elementos de informação, é um standard, então, que se busca ser objetivo, e ele indica um grau de suficiência de probabilidade, que é um grau suficiente de probabilidade, que é uma probabilidade, assim, digamos, intermediária, né? Porque eu acho que esse seria o standard, assim, pelo menos nesse primeiro momento, o standard ideal para a gente trabalhar a homologação desses acordos e o recebimento da denúncia. E só para não me alongar muito, né, falar um pouquinho, então, do standard necessário para o juízo de homologação e celebração do acordo de colaboração premiada. E por que eu separei a colaboração premiada, né? Eu não tratei junto com os outros 3 institutos, porque me parece que a colaboração premiada, aqui eu vi que o Frederico entrou, o Rodrigo Brandalize também estão aí, eles me corrijam se eu estiver errado, tá? Eles sabem muito mais de colaboração que eu, esses são 2 gigantes aqui, e vários outros que estão aqui nos assistindo também. Mas a colaboração, ela é um meio de obtenção de prova. E, claro, que ela tem várias outras naturezas jurídicas, ela pode servir também como meio de defesa, etc, etc. Mas, assim, a colaboração, eu acho que a gente pode pensar num standard de prova um pouco mais rebaixado, não mesmo standard para o recebimento da denúncia, mas um standard de prova mais rebaixado para a celebração e para a homologação da colaboração premiada. Porque, justamente, a colaboração ela vai startar uma investigação. Então, assim, ela tem um standard de prova menor, porque o risco de erro e a repercussão do erro é diferente. Eu não vou ter tempo da gente aprofundar isso, depois a gente pode conversar de como é que se formula o standard de prova, qual é a função da formulação do standard de prova. Mas, então, a colaboração ela vai startar uma investigação. E assim, não vai ser igual a repercussão do erro de eu ser investigado, digamos assim, para ser mais simples, é diferente da repercussão de eu responder a um processo criminal. E por isso que o standard de prova ele pode ser rebaixado, né? E aí eu pensei num standard de prova mais rebaixado, que seria o da hipótese fática. Ela ser, deixa eu pegar aqui a redação direitinho, que a hipótese seja razoavelmente plausível de ser verdadeira, tendo em vista os elementos de informação existentes. Então, seria um standard de prova um pouco mais baixo, né, que eu exigiria uma mera plausibilidade, que é assim, uma chance dela ser verdadeira, uma aparência de verdade dessa hipótese de fato. E também teria, assim, esse viés mais objetivo, porque seria focado nos elementos de informação. Os elementos de informação que seriam a base para a gente avaliar aqui se há elementos mínimos para que a gente possa celebrar o acordo e homologar esse acordo. Eu discuti esses estándares até com o Daniel me ajudou a pensar, a formular, e eu já também aproveito para agradecer o Daniel pela parceria no desenvolvimento desses estándares, porque nem sempre é fácil, né? Eu sigo aquelas ideias do professor Ferreira Beltrán, de desenvolver assim estándares de prova mais objetivos, mas isso não é fácil da gente pensar em concreto, né? Quando a gente vai fazer a escadinha dos estándares de prova, assim, estándares de prova objetivo, isso não é fácil. Então, eu acho que essa minha primeira abordagem, eu já cheguei mais ou menos no tempo, não quero me alongar muito, e é mais ou menos isso. É uma provocação para a gente acabar pensando o standard de prova para que se possa exigir de maneira mais objetiva uma base factual mínima para esses acordos no âmbito penal. Então, esse foi a ideia, e eu acho que a verdade por correspondência, então, respondendo a indagação que eu fiz, ela tem lugar na justiça negocial, só que aí a exigência de probabilidade ela vai ser menor, né? Ela vai ser menor pela própria natureza aqui dos institutos e de onde eles se localizam. Basicamente seria isso. Eu agradeço muito e aí eu vou passar a palavra, então, para o
o grande Daniel Salgado. O Daniel, além de debater o meu artigo comigo, o Daniel é um cara sensacional, um grande parceiro. E eu sempre digo para ele, o dia do Daniel, eu acho que tem umas 48 horas, né? O nosso dia tem 24. Bem mais, Daniel, bem mais. eu acho que mais, umas 60 horas, porque o Daniel consegue fazer tudo e consegue fazer as coisas bem feitas, né? E ainda cobrar da gente, né? E ainda cobrar da gente, o que é melhor ainda, né? Porque aí as coisas acontecem. Então, o Daniel é um grande parceiro. O Daniel escreveu aqui sobre o acordo de não persecução. E aí agora ele vai nos brindar com a sua exposição sobre o texto. Um grande parceiro. A palavra é tua, Daniel. O microfone, Daniel, tá sem som. Considerações aí de você. Para mim é uma honra hoje estar aqui. Estou sem som? Não, agora tá com som, tá? Agora tá vou com ativar som. aqui Tá o ótimo. microfone. Tá ótimo, Daniel, tá com som. Ótimo. Então agradeço as palavras, Luiz, aí, as suas palavras. Obrigado, agradeço aí a participação. Mais um projeto que a gente consegue concluir, Luiz, junto com o Ronaldo, eu, você e o Ronaldo. E agora a gente está fazendo esse nosso projeto, que é um dos projetos que me orgulha muito. Esse projeto relacionado à justiça consensual. Tendo, como bem o Ronaldo falou, uma visão ampla, uma visão panorâmica ampla sobre os acordos tanto na seara criminal como na seara civil, na seara administrativa e a teoria geral da justiça consensual. E eu queria só fazer uma observação, Luiz, seu acordo sobre o seu texto vale muito a pena ser lido. É um texto que está muito bem estruturado. Eu não tinha ainda visto um texto nesse sentido, né, onde você discute de maneira sólida níveis de suficiência probatória para fins de início de negociações de acordos, início de negociações, se iniciar modelos de níveis de suficiência. E o interessante é que a maioria da doutrina, quando critica, ela critica como se os novos modelos negociais elas estivessem relacionados a negociações sobre fatos. Mas, na realidade, nós já temos mais ou menos fixados ali. O que nós vamos negociar são condições, na realidade. Nós não negociamos fatos. Se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 28 do artigo 28A do nosso Código de Processo Penal, que trata do acordo de não persecução, se nós pegarmos, inclusive, aqueles acordos com reconhecimento de culpa, justiça abreviada, que está previsto ali no projeto de novo Código, verificamos claramente que nós temos já fatos fixados. O que nós vamos fazer é conversar, ou negociar condições. O interessante é que você coloca dentro do seu estudo de negociação das condições, já que nós temos fatos negociados, já temos fatos fixados, já temos fatos estabelecidos. Então é interessante, é bem interessante, foge dessa fazem na maioria das ações relacionadas a fatos, e como nós temos uma relação lógica entre a prova, teleológica, melhor dizer, o Jordi coloca, entre a prova e o enunciado fático, entre a prova e a verdade, na realidade, né? Aquela relação teleológica, nós trabalhamos com níveis de suficiência ou níveis de probabilidade. E para se fixar um acordo de não persecução penal de menor decreto condenatório, para se iniciar um processo de negociação. Então, mesmo fazia tempo que eu não li um texto bom, bem estruturado, bem escrito, texto muito bem escrito, e que traz uma novidade, como você colocou, uma novidade é uma bomba colocada no meio da sala, para que nós possamos discutir e tentar formular de forma um pouco mais objetiva os níveis de suficiência para iniciar um processo de negociação a partir
dos fatos que já estão mais ou menos fixos. Luiz, eu gostaria de lembrar também o texto que nós traduzimos, né? Nós traduzimos um texto para o livro, que é o texto do professor Fernando Gascon e do professor Lascurian Sanches, que nós traduzimos como Por que os inocentes celebram acordos com reconhecimento de culpa. Essa é a nossa tradução. E é interessante que os professores eles levantam algumas hipóteses e alguns diagnósticos sobre o que leva uma pessoa que se considera inocente, pessoa faticamente inocente, a reconhecer culpa para celebração. Apresenta algumas soluções a partir do modelo espanhol de conformidade. E eu lembro que eu tive primeiro contato com esse texto a partir de uma palestra que foi dada pelo professor João em um instituto colombiano, num desses webinários. E é um texto muito honesto. Eles trabalham de forma bem honesta, eles fazem a crítica, mas não criticam o instituto. Não, eles criticam as consequências que podem ser geradas a partir da conformidade. Premência de tempo, assim, mas vale muito a pena. Esse texto é sensacional, porque também dá um outro lado, digamos assim, da moeda, né? Porque às vezes a gente não se dá conta de por que pessoas inocentes celebrariam acordos reconhecendo culpa. E esse texto vai justamente apontar esses motivos, é o outro lado, digamos assim, da moeda. Eu acho que vale muito a pena também, é um baita de um texto. A tradução também acho que ficou bem legal. Vale a pena para quem tiver interesse aí. O texto eu considero um texto também muito bom, muito bem estruturado. Os professores, eles são bem honestos na colocação deles. Eles não criticam o Instituto, porque os acordos eles estão aí. Mas eles falam o seguinte, nós temos que ter meios para tentar minimizar esse problema, que é o reconhecimento de culpa por pessoas não culpadas. Né? Então é interessantíssimo o texto. Interessante mesmo. Quem tiver interesse, vale muito a pena se debruçar e tivesse interesse muito a pena se debruçar sobre esse texto. Mas eu vou falar um pouco aqui do meu texto também, tentar ser telegráfico, aqui passar rapidamente sobre o meu texto, que é intitulado A Horizontalização dos Acordos de Não Persecução Penal. E o texto eu faço uma diferenciação entre os acordos de não persecução penal e os outros modelos consensuais nacionais. E chego à conclusão de que o acordo de não persecução penal ele seria um modelo negocial em sentido estrito. E por ser uma persecução penal. Então nós temos uma remodulação dos espaços dos atores da persecução penal. O que eu chamo, inclusive, justamente de horizontalização do acordo de não persecução. Então nós tiramos o juiz do centro da persecução penal e o centro da persecução penal ele passa a ser daqueles que são considerados partes, ou seja, do Ministério Público e do investigado, sendo que a vítima continua dentro do acordo de não persecução, papel tímido ali. Né? Tirando o juiz do centro da persecução penal, colocando a persecução penal, colocando as partes na persecução penal em seu centro, a resolução do conflito passa a ser realizado pelas próprias partes. E sendo realizado pelas próprias partes, há uma sala de audiência, por exemplo, é inapta para se iniciar um processo de negociação do acordo de não persecução penal. Porque a estrutura cênica ela é verticalizada, ela não é horizontalizada. A estrutura cênica, a arquitetura de uma sala de audiência é a demonstração de poder. Nós sabemos que o judiciário ele é balança e a espada, ele é força e a ponderação. E a sala de audiência, por exemplo, dentro de um ambiente físico, logicamente dentro de uma ambientação física, a sala de audiência ela possui uma estrutura cênica que demonstra exatamente isso, que demonstra uma certa hierarquia, apesar de não existir hierarquia fática entre os atores da persecução penal. Mas demonstra uma hierarquia.
o juiz no centro, todos se voltando a ele, e demonstra os papéis também dos atores da persecução penal dentro do nosso modelo clássico. Usa a justiça negocial, o acordo de não persecução penal, como um instrumento de negociação em sentido estrito, muda essa lógica. É necessário que nós tenhamos uma negociação numa mesa redonda, por exemplo. Essa estrutura, sem uma estrutura hierarquizada, sem uma estrutura verticalizada. É necessário que nós tenhamos, em caso de ambiente físico, uma negociação a partir de uma mesa de negociações. Ou, caso nós tenhamos a possibilidade de se fazer virtual, cabe negocial. Apesar de ser um instituto de natureza negocial, em sentido, vem a aderir àquilo que o Ministério propõe. Mas não é um contrato de adesão. Há de se viabilizar, de se fomentar a negociação dentro dos acordos de não persecução penal. E outra consequência disso, consequência de ser uma distrito e tendo uma subconsciência, é a própria isonomia negocial. Nós sabemos, e o Luiz colocou isso muito bem aqui, nós somos isonomia material do Ministério Público e o investigado. O Ministério Público é Estado. Se nós formos trazer para a gíria de negociação, o melhor BATNA, o melhor mapa, ou seja, a melhor alternativa sem acordo, é do Ministério Público. Porque é o oferecimento da peça que nós tenhamos essa concepção que você coloca dentro do seu artigo, Luiz. Concepção de nível de suficiência probatória, ou seja, causa provável. Né? Ponto também comum, eu acho. Nós precisamos ter pelo menos uma causa provável para que nós possamos iniciar um processo de negociação dos acordos de não persecução penal. Mas nós não temos uma isonomia material. Mas nós podemos ter uma simetria informacional. Nós podemos ter uma isonomia informacional. O investigado, e nós como Estado, nós precisamos fazer com que o investigado ele tenha conhecimento em tempo hábil daquilo que nós temos, para que ele possa analisar aqueles elementos de informação e saber se a melhor estratégia de defesa seria firmar um acordo de não persecução penal, a partir dos elementos que se tem, ou partir para a persecução penal em sua segunda fase. E aí, se submeter a um processo caro, a um processo estigmatizante, é um processo demorado que pode ou não levá-lo a uma absolvição. Mas é necessário que ele tenha consciência para que ele possa tomar a sua decisão de forma mais livre e consciente possível. E para isso ele tem em sua possibilidade e na possibilidade de sua análise negocial de simetria informacional. Ou seja, ambas as partes elas possuem o mesmo nível informacional para que se possa estabelecer uma negociação. Mas qual seria o papel? Então eu traço o papel dos atores da persecução penal e falo um pouco também do papel do juiz no acordo de não persecução penal, que é o papel de sindicabilidade. E é um papel importantíssimo no acordo de não persecução, manifestação de vontade. Ou seja, se existe um acordo de não persecução, e se essa manifestação de vontade não foi viciada, ou seja, se é válido aquele acordo de não persecução penal. E para isso o juiz vai avaliar naquela audiência presencial se realmente aquele indivíduo ele manifestou a sua vontade de forma livre e consciente, se não houve coação por parte do Ministério Público, se não houve ameaça por parte do Ministério Público, levando sempre em consideração que o oferecimento da peça acusatória não é uma ameaça por parte do Ministério Público, é uma consequência das investigações. Então você pode utilizar sim aquela possibilidade de oferecimento de uma peça acusatória como elemento de negociação. Não caracteriza de jeito nenhum ameaça, não caracteriza coação de jeito nenhum. Você pode utilizar. Mas o que o Ministério Público não pode fazer é blefar. Tente fazer isso. Né? Dentro do acordo de não persecução penal ou dentro de qualquer modelo negocial que exista. E um papel muito importante do juiz é justamente avaliar o nível de suficiência probatória ali, Luiz, no seu artigo. E eu comungo da sua posição no artigo que eu construí também. Que é o seguinte, o juiz ele precisa verificar se
aqueles elementos de informação eles seriam passíveis de, se caso oferecida uma denúncia, de recebimento daquela peça acusatória. Então, ele precisa verificar se há uma causa provável, se haveria uma causa provável para se iniciar um processo de negociação. Então, é muito importante essa sindicabilidade por parte do juiz. Então, em resumo, Ronaldo, também para não me estender muito, eu trabalho muito essa questão das 3 fases do acordo de não persecução penal. Uma primeira fase estritamente legal, pré-processual, a fase judicial, que não se confunde com a primeira fase. E daí porque eu sou contra, e absolutamente contra, um processo de judicialização das negociações. Então eu vejo alguns membros do Ministério Público, alguns colegas, ajuizando a sua ação penal, oferecendo a sua denúncia e colocando na cota proposta de acordo de não é sursi, é um instrumento que tem que sair do bojo do judiciário, da estrutura e vir para uma estrutura horizontalizada de negociação. Então, quando os colegas fazem isso no Ministério Público, eles acabam indo ao desenho normativo, ao desenho legislativo, ao 28. Então, é mais ou menos isso que eu desenvolvi o artigo. Eu achei que está um artigo também bem estruturado nesse sentido, de se tratar desse processo de horizontalização. Estou à disposição aqui para qualquer um, se quiserem conversar por direct, inclusive depois, estou à disposição. E o Ronaldo também, ele tem, já passando para a área civil, né, ele tem um texto muito interessante, e começou esse processo de construção antes da 14.230. Então, existiam alguns dilemas antes da 14.230 que parece que foram superados com a 14.230. E o Ronaldo, nesse processo, ele precisou reconstruir o texto dele. Então, Ronaldo, eu gostaria de saber de você quais foram os dilemas que permaneceram depois da palavra. Pois é, o artigo era meio que uma premonição do que estava por vir, né? Que eu escrevi dentro de um contexto jurídico, houve a reforma da improbidade administrativa, e eu tive que alterar muita coisa no meu artigo. Se me deu trabalho, fico imaginando os professores que têm manuais de improbidade administrativa, né? Que realmente tem que começar do zero. Essa reforma da improbidade administrativa é uma reforma estruturante. Mudou praticamente toda a axiologia da lei. Mas, antes de tudo, queria cumprimentar tanto a abordagem do Luiz como a abordagem do Daniel, que foram até complementares. O Luiz colocou a bomba na sala, o Daniel tentou desarmar uma parte da bomba, mas lá na frente eu também vou dar a minha contribuição, né? Mas foram assim exposições tão bem feitas, bem colocadas, com a densidade acima do meu nível intelectual, que eu pensei até em cair a minha conexão e eu não fazer a minha exposição, né? Para não passar vergonha aqui frente a 2 colegas tão preparados. Mas o que eu tentei trabalhar, o que eu tentei trabalhar no meu artigo sobre os dilemas do ANPC, é porque o ANPC é o bebê dos acordos, né? Acabou de nascer. Se esse é um tema que se fala no direito penal, na justiça criminal, desde a década de 90, tem matéria para ser trabalhada, tem um juízo crítico trabalhado por décadas. No âmbito administrativo também, e aqui eu cito, por exemplo, os acordos de leniência, no âmbito do direito concorrencial, depois lá da CVM, a própria LINDB entrou no direito consensual na frente da improbidade administrativa. Na improbidade, agora estamos falando de acordos com mais segurança, né? Com mais segurança. Os acordos começaram na improbidade até antes. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso, que com o pioneirismo dos colegas da Lava Jato, mas com uma insegurança jurídica, porque a própria lei de improbidade vedava qualquer tipo de acordo de negociação.
A lei de improbidade, ela foi a última a entrar nessa nova onda renovatória da justiça consensual, que é uma forma de acesso à justiça. Eu não tenho dúvida disso, né? E a época da construção ou da criação da lei de improbidade administrativa, colocaram um parágrafo, primeiro ao artigo 17, que tinha um modal deontico proibitivo, proibindo qualquer... Era vedado transação, acordo ou conciliação. Era vedado a consensualidade no âmbito da esfera da improbidade administrativa. Esse parágrafo primeiro do artigo 17 estava totalmente compatível com a cultura demandista da época. Veja que quando a lei de improbidade foi criada, em 92, não existia ainda os juizados criminais. Foi em 95 que começou a entrar essa onda de acordos na justiça criminal, acordos do dia a dia, né? Porque tinha previsão até anterior de delação premiada, etc., mas de aplicabilidade muito baixa. Então, era totalmente compatível. O problema da improbidade é que as outras esferas de responsabilização, elas foram se atualizando, elas colocaram para dentro o modelo de justiça consensual e a probidade e a improbidade administrativa foi a última a aderir. O modal deontico de proibido para permitido, no parágrafo 1º do artigo 17, ele foi alterado em 2019, com a lei anticrime. E agora, o ano passado, a reforma da improbidade, ela reforçou essa permissão da consensualidade na improbidade administrativa, trazendo até mais parâmetros, mais requisitos, trazendo uma segurança jurídica um pouco maior. E como eu disse, a cultura da época da criação da improbidade, da lei de improbidade administrativa, era uma cultura demandista. E ainda dentro do direito público, aqui a improbidade sempre foi focada em questões de direito público, de direito administrativo. Essa era a principal área, área de concentração dos estudos da improbidade. Sempre se entendeu, de forma muito conservadora, à época, que os acordos eram incompatíveis no direito público. O interesse, com base principalmente na supremacia do interesse público, o que o interesse público era indisponível, por ser indisponível, não cabia qualquer tipo de acordo, transação, negociação. O princípio da aplicação da legalidade estrita, então, não tinha tanta discricionariedade no âmbito do poder de polícia ou do âmbito do direito sancionador. A proteção do bem jurídico era pelo conflito. E o direito sancionador, ele tinha que sancionar. Eram basicamente esses argumentos que se mostravam contrários a acordos da improbidade administrativa. E desde quando eu entrei no Ministério Público Federal, e atuo até hoje na área de improbidade administrativa, o interessante é que a nossa zona de conforto sempre foi o conflito. Os colegas da improbidade nem passavam por essas discussões de negociação, de acordos verticais, horizontais. Isso não era uma discussão. Era ajuizar a ação, receber o conflito. Fruto, inclusive, da nossa própria formação jurídica. As faculdades de direito, os cursos de direito do Brasil continuam com essa cultura demandista, né? Isso tem melhorado, mas ainda é a nossa cultura demandista. E a consensualidade, ela começou a entrar na improbidade administrativa com os colegas da Lava Jato, ao fazerem acordos de leniência na improbidade. E aí, como foi que eles superaram aquela proibição do parágrafo 1º do artigo 17 da lei? Interpretando o microsistema anticorrupção. A lei de improbidade é uma lei dentro do microsistema anticorrupção que visa combater atos de corrupção ou atos ímprobos, né? Corrupção lato sensu. Mas aí nós temos, dentro do direito anticorrupção, do microsistema anticorrupção, o direito penal, o processo penal, o direito concorrencial, a própria LINDB, ela trata desses temas. E todos esses ramos trabalham com o direito consensual. E quando o mesmo fato, ele abre diversas instâncias sancionadoras, o que ocorre? Eu colaboro com o Estado
entregando provas para você ampliar a investigação, e quando uma instância ela não é compatível com a consensualidade, o que vai acontecer? Eu vou ganhar benefícios em outras instâncias, mas na instância da improbidade eu vou me prejudicar de forma exponencial, porque as provas que eu trouxe não vão ser objeto de qualquer negociação, né? Então, esse parágrafo 1º do artigo 17, ele estava tolhendo a efetividade do próprio microsistema como um todo. Alguns acordos não estavam sendo fechados no âmbito da Lava Jato por conta da esfera da improbidade administrativa. E foi aí que os colegas entenderam que esse parágrafo 1º ele foi derrogado pelo próprio microsistema anticorrupção. E, com isso, fizeram os primeiros acordos no âmbito da improbidade administrativa. Acordos esses que foram homologados pela 5ª Câmara, depois expandido para outros ministérios públicos. O pioneiro foi a Lava Jato, mas dentro do Ministério Público, em outros casos que não tem nada a ver com a Lava Jato, foram feitos acordos. Nos ministérios públicos estaduais também foram feitos acordos, isso eu estou falando em 2015. 2017, o CNMP regulamenta isso por resolução, mas sempre se questionou ainda, e nós vivemos num país de cultura de civil law, onde a lei ela pesa muito, que diz a lei, né? Mais interpretação literal do que sistemática, ou constitucional, uma leitura constitucional da lei, ainda tinha essa insegurança jurídica. Então, a lei anticrime, ela permitiu expressamente o ANPC na improbidade administrativa. E a Lei 14.230 não só permitiu, como trouxe uma regulamentação muito mais minudente. Então, estamos agora dentro de um modelo de acordo objetivo, com segurança, previsibilidade. Pois não. E aí, até puxando, mas qual é o tipo de acordo na improbidade administrativa? Eu falei do acordo de leniência, que ele tem uma finalidade específica, né? Ele está na linha dos acordos de colaboração. E foi falado aqui pelos colegas, transação penal, ANPC, que tem uma outra configuração ou uma outra finalidade. E aqui eu trago os conceitos do professor Emerson Garcia para fazer essa diferenciação metodológica, né? Existem os acordos de pura reprimenda. Qual é o acordo de pura reprimenda? É quando eu antecipo a aplicação da sanção por meio de negociação, né, com vistas a extinguir aquele processo. É a forma mais célere de você operar o direito sancionador, mediante condições mais favoráveis, daí o incentivo para se fazer o acordo. E aí eu pego o gancho com a fala do Luiz, do estándar probatório, da base factual mínima. Aqui, a base factual, sem dúvida, é do recebimento da denúncia ou da inicial. Por quê? Porque aqui eu estou antecipando uma sanção, encerrando o processo e arquivando o caso. Acabou, né? Então, qual é e aí eu, pensando em prova ou de conhecimento probatório do Estado, conhecimento probatório do Estado vai da ignorância do fato à convicção acima de uma dúvida razoável. Então, para eu celebrar um acordo de pura reprimenda, eu tenho que ter essa base factual, essa justa causa, ou esse nível de suficiência probatória mínimo para o recebimento de uma denúncia, né? Que eu tenha uma confiança de uma grande probabilidade de materialidade e autoria. Já os acordos de colaboração, a metodologia e a finalidade é outra. O Estado não tem essa suficiência de prova. Por isso que é conveniente ou é adequado ao interesse público celebrar acordos de colaboração. Por quê? Porque o Estado precisa de mais provas. Por isso que eu tenho que baixar o estândar probatório, já está baixo, mas eu demonstro que existe um crime ou uma infração complexa, com pluralidade de sujeitos, e o que eu quero com a colaboração é alavancar essa investigação, é expandir os alvos de um processo. Então, até quando se faz a crítica ao Ministério Público ou à polícia, quando faz um acordo, é por preguiça. O acordo demora
pura reprimenda, eu acabo um processo. Acordo de colaboração, pelo contrário, é o oposto da preguiça, porque vai aumentar e muito o meu trabalho. Vai aumentar muito o meu trabalho, né? Eu vou aumentar o meu campo de visão, fatos, pessoas, provas, recuperação de bens. Então, até a premiação, a metodologia de entrega do prêmio é diferente. No acordo de pura reprimenda, a sanção é negociada de imediato, aplica e extingue. Na metodologia de acordo de colaboração, o prêmio ele é condicionado à performance, inclusive a performance probatória do colaborador. O que é que tem de provas para você trazer ou indicar? O que é que tem de bens para você devolver em favor do Estado, recuperando aí os valores perdidos, o que foi enriquecido? É outro estándar probatório. É um estándar probatório menor, mas com base nessa big picture, autoriza o Estado a avançar, a fazer o acordo. E para o acordo não ser, não ficar ruim para o Estado, e o cidadão não enganar o Estado, por isso que é um acordo condicionado à performance. Eu quero algo em troca. No acordo de pura reprimenda, eu não quero nada em troca, só que você aceite e a gente extinga esse processo, né? Então, na improbidade administrativa, o ANPC, eu entendo que dá para utilizar essas duas modalidades ou metodologias de acordo. Tanto eu posso fazer umas improbidades de fatos simples, um acordo, um ANPC de pura reprimenda, a gente negocia uma sanção compatível com aquela situação, com aquela gravidade do fato, para extinguir o processo, ou tem um caso grave, pluralidade de sujeitos, insuficiência de prova, e aí eu negocio um acordo, um ANPC na modalidade de colaboração. Então, esse é um dos dilemas que eu abordei no meu artigo e concluí nessa linha, né? A base estruturante do acordo de não persecução civil é o interesse público. Essa é a base estruturante dele. Só que o interesse público é um termo jurídico indeterminado. Como é que eu vou avaliar o interesse público? Lá, eu acho que é o parágrafo 2º do artigo 17b, ele começa a dar algumas diretrizes. A personalidade do agente, as circunstâncias do caso, as consequências do ato, a recuperação dos valores. Todos esses fatores são levados em conta. Então, quando o Ministério Público vai celebrar um acordo de não persecução civil, de não persecução penal, sempre é com base no interesse público. Então, quando fala o acordo, esses acordos, eles conferem um direito subjetivo? Não. Mas, por parte do Ministério Público, também é interessante. Não é um capricho em fazer ou não fazer. Se houver interesse público, tem que ser feito. E por ser um acordo guiado pelo interesse público, e aí eu pego o gancho da fala do Luiz, eles são acordos verticais. O que são acordos verticais? É quando a autonomia da vontade ela é reduzida. O meu âmbito de negociação não é o mesmo de sentar e fazer negociar um aluguel, negociar a compra de um imóvel entre particulares. Por exemplo, ressarcimento, perdimento de bens, são pontos inegociáveis no ANPC. Houve dano, tem que constar ressarcimento integral. Houve enriquecimento, tem que constar perdimento. Por ser um acordo vertical, às vezes é vertical de submissão. A minha vontade é zero. Em alguns pontos, eu posso negociar. Por exemplo, quais sanções aplicar, qual a intensidade dessas sanções, sempre de acordo com a gravidade dos fatos. Outro ponto que veio com a lei, para mim é um dilema, é que o Tribunal de Contas entrou agora dentro do roteiro da negociação de uma ANPC. E a lei diz que se houver dano e o Ministério Público for celebrar um ANPC, ele tem que ouvir antes o Tribunal de Contas para dar o seu parecer sobre o dano. Né? É uma tese interessante?
Por quê? Porque muitas vezes os membros do Ministério Público não têm uma estrutura de pericial. Quando o dano é complexo, a própria lei já abriu ao Tribunal de Contas trazer esses valores. Mas no nosso cotidiano tem alguns danos que são de conta de padaria. E eu tenho uma investigação agora que a lei colocou de 1 ano para encerrar. E o Tribunal de Contas tem um prazo de 90 dias para falar sobre esse dano. Isso vai atrasar a minha investigação. Isso vai atrasar a conclusão. A prescrição está correndo, que é curta. Então, será que eu tenho que ouvir sempre o Tribunal de Contas? Ou pela independência do Ministério Público, não há obrigação aqui, é uma faculdade. Outra questão que eu coloco, será que o Tribunal de Contas ele vai dar conta de atender a todas essas demandas do dia a dia, de danos simples também? Então, é um ponto que eu coloco para reflexão. A própria a Lei 14.230, ela tornou mais burocrático a celebração do ANPC. Muito mais do que um ANPP, por exemplo. Porque agora, ao concluir a investigação, eu tenho que ouvir a Fazenda antes de celebrar, e a Fazenda vai se manifestar sobre o acordo. Na minha visão, ela se manifesta com relação ao dano, porque com relação às outras condições não seria da atribuição dela. Esse acordo, se foi antes do ajuizamento da ação, tem que passar pela aprovação do órgão revisional do Ministério Público. E esse é um problema também de delay, de prazo, né? O prazo está correndo, a prescrição está correndo, e ainda tem que submeter à aprovação, para depois dessa aprovação ainda submeter à homologação do Judiciário. Com a nova regulamentação do ANPC, todos os acordos são homologados judicialmente. Então, eu tenho esse caminho necessário. E no meio desse caminho, eu tenho que ouvir o Tribunal de Contas, a AGU, a aprovação do órgão revisional, que no caso do Ministério Público Federal é a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, e depois submeter à homologação do Poder Judiciário. Esses acordos, eles são pensados para serem mais céleres, mais dinâmicos, e a gente desafogar o Poder Judiciário, né, com questões menores. Só que ele se tornou muito mais burocrático e demorado. E com consequências, às vezes, até processuais ou materiais, como é o caso da prescrição, cujo prazo é muito pequeno. Só para finalizar aqui, outro ponto que era um dilema e hoje não é mais, o acordo de não persecução civil, pelo próprio nome, ele é celebrado antes de ajuizar a inicial ou pode ser depois? Se for depois, é só primeira instância ou pode ser celebrado também no âmbito recursal? Se foi no âmbito recursal, é só 2º grau ou pode também nos tribunais superiores? Ainda que os tribunais superiores não apreciem mais fatos, e sim só o direito objetivo. Eu abordava isso esse era um tópico muito grande, inclusive no artigo que eu deletei. Por quê? Porque a lei diz agora que o acordo pode ser celebrado em qualquer fase processual. Do extraprocessual à fase, inclusive, de cumprimento de sentença. A fase de execução. Extraprocessual, processual, recursal e execução. E aí, alguns colegas, nos cursos que eu tenho dado sobre improbidade administrativa, sobre a nova lei, perguntam, mas como é que eu vou fazer um acordo o ANPC já na fase de execução? Em tese, é cabível pela lei. O que é difícil, é desafiador, é você encontrar o que é interesse público que justifica a feitura de um acordo. Mas em casos em que você identifica aí uma violação à proporcionalidade, aquela sentença ela foi absolutamente desproporcional ao fato, à gravidade do fato, ainda na fase de execução é possível você celebrar um acordo. Sempre com base no interesse público. Obviamente, o melhor momento da celebração do acordo é antes do ajuizamento da inicial. Por quê? Porque as partes elas estão aí com a assimetria informacional sobre o resultado do processo. Quando há uma sentença, uma das partes está em posição de vantagem.
Se é uma sentença desfavorável ao réu, ele está em uma situação de submissão muito maior, né? Propenso a aceitar cláusulas ou condições muito mais exageradas. Se a sentença foi de improcedência, favorável a ele, dificilmente ele vai querer celebrar um acordo. Só se ele vislumbrar no tribunal já precedentes que lhe são desfavoráveis. Então, essas são algumas questões que eu coloco no meu artigo, Luiz. Daniel desconectou, mas deixa eu ver se ele está pedindo para voltar. Se ele não tiver, ele conseguiu falar sobre o tema dele. E aí eu deixo para você fazer as suas considerações sobre a sua fala, sobre o evento aqui. Eu não encontrei perguntas do chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição. E depois das suas considerações, a gente encaminha para o final. Beleza. A gente já está passando aí da Isso, hora. 1 hora e 5 minutos de live. A gente sabe que esse meio virtual ele é bom porque ele encurta a distância, mas também às vezes acaba ficando muito pesado. Então acho que a gente pode ir fechando por aqui. Eu acho que foi excelente. Pô, realmente parabéns pela tua fala, Ronaldo. Foi assim de um didatismo absoluto, e aí o pessoal acho que tem que consultar o teu artigo mesmo, que esse é um tema que está na pauta do dia, assim. Então, eu acho que o Daniel está voltando ali. Pede para entrar, Daniel. Deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. É um assunto que está na pauta do dia e como os temas se conectam, né? A justiça negocial, essa lógica da justiça negocial, ela permeia todos os ramos, tanto o penal quanto o civil, lato sensu, e há várias conexões. E um aspecto que eu queria ressaltar aqui para o pessoal que tá assistindo é como esse livro é bacana, porque também nos traz muito material para atuar na prática, nós como operadores do direito, e muito material para a gente pesquisar academicamente, né? Eu acho que o livro tem essa virtude também que eu acho que deve ser destacada, que é uma dupla virtude, né? Um livro que se propõe um bom manual, assim, num sentido prático, né, de atuação prática, e também traz várias sugestões aí de aprofundamento na seara acadêmica. Então, eu queria agradecer muito, parabenizar também o Daniel pela excelente exposição dele. O artigo dele é excelente, a exposição foi também muito, muito, muito boa. Eu acho que trouxe uma nova visão aí uma perspectiva nova dos acordos de não persecução, essa necessidade de uma nova visão. A gente está em outro cenário. E agradecer a todo mundo que nos assistiu aí. Tem vários colegas, eu vi o Guilherme Raposo, o Leandro, vários colegas bacanas aí. Agradecer a todo mundo que esteve conosco e dizer, comprem o livro, foi só uma pílula, um tira-gostozinho, né? Espero que a gente tenha servido para despertar a curiosidade. E a gente vai seguir com algumas lives, depois o Ronaldo vai pontuar isso agora. A gente vai seguir com mais algumas lives para divulgar o livro e os artigos e as ideias, principalmente, que esse é o mote principal aqui. Então, eu queria agradecer ao Daniel, agradecer a ti, Ronaldo, pela parceria. Eu acho que mais uma parceria de sucesso, né, no livro, agora na live. Com certeza. E estamos juntos aí. Um abraço para todos e um abraço para ti e para o Daniel também. Obrigado, Luiz. Daniel caiu de novo. A conexão dele, tá aí, o Daniel voltou. Ele conseguiu um pacote de dados mais barato, que não é nem um G, é aquele ED, né? Então, ele tira todos os móveis da sala para não ter nenhuma interferência e tal, e mesmo assim ainda tem uma queda. Então, Daniel, rapidamente, porque o nosso tempo está esgotado e o seu pacote de dados está acabando. Suas considerações aí finais. Não, é só agradecer a parceria mais uma vez, Ronaldo. Agradecer a você, ao Luiz. Te parabenizar pela exposição sensacional, como foi a do Luiz também. E dizer que o livro realmente está bem completo, esse nosso livro. É uma obra que me orgulha muito de ter construído com vocês. Acho que a gente passou uma perspectiva bem interessante dos acordos, né, dos modelos negociais que nós temos. E te devolvo a palavra, inclusive, para já fazer o convite para o próximo webinário, né?
para o nosso próximo encontro aqui na semana que vem. Exatamente. Então, eu agradeço a todos, a audiência aí, grandes amigos, professores, seguidores queridos. Compartilhem essa live, vai ficar gravada. A próxima, como o Daniel falou, essa é a primeira de uma série de lives. Nós teremos mais 3 lives pela frente, lives temáticas. Na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 17h30, a partir do perfil do IDI, quem não seguiu, siga o nosso Instituto de Direito e Inovação. Nós vamos fazer uma live moderada pelo Daniel Salgado e os professores convidados e colaboradores do livro, a professora Marta Saad e o professor Fábio Bechara. A professora Marta da USP, o Fábio Bechara do Ministério Público de São Paulo, e vão tratar do acordo de não persecução penal. Nós temos depois uma live que vai tratar de colaboração, com o Luiz é o moderador, e por fim, vou fazer uma live para tratar de acordo de não persecução civil também. A cada quinta-feira, às 17h30, no perfil do IDI e dos professores convidados, né? Eu agradeço a todos, passamos do nosso tempo um pouco, porque o debate foi muito interessante, tem muita novidade. Se antes eu falei que a nossa formação era demandista, e um profissional do direito consagrado era aquele que contava suas vitórias no judiciário, o novo profissional do direito não é aquele do grito, não é aquele da ofensa, é o profissional do diálogo, é o profissional do acordo, é o profissional da resolutividade, né? É mais barato para o cliente, é mais barato para o Estado, é mais resolutivo a celebração de acordos. Obviamente, dentro dos parâmetros constitucionais, axiológicos, mas, sem dúvida nenhuma, essa nova onda renovatória do direito é a que vai formar os profissionais mais valorizados do mercado. Então, é um livro fundamental para quem quer se aprofundar nessa área, que é uma área riquíssima e que está apenas começando. Como eu falei, na improbidade acabou de começar. Então, desejo a todos uma boa noite, fiquem bem e na próxima semana a gente se encontra. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.